bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição. Hoje é a lição de número 11. Estamos chegando no final do nosso trimestre e com o tema Apelando ao Coração. Apelando ao Coração. E o nosso texto principal está em Atos capítulo 26, verso 28. Convido você para fazermos a oração antes da leitura desse texto. Querido amado Deus, nesse momento que o Seu Santo Espírito fala no nosso coração, que possamos compreender tudo aquilo que queremos estudar nesse dia, e dessa forma, Senhor, estamos convictos de que é ao Teu lado que devemos estar e que precisamos apelar às pessoas para que elas aceitem ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito bom a sua presença para juntos estudarmos na palavra de Deus. Então convido você mais uma vez que abra a sua Bíblia ali em Atos capítulo 26, verso 28. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, verso 28, que diz o seguinte: Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você não me converteste a me tornar cristão, né? Por pouco você não me convenceste a tornar-me cristão, disse Agripa. E aqui no quebra-gelo fala o seguinte: você fica nervoso diante de situações difíceis? Às vezes, né? Não é todas as vezes que a gente fica nervoso, mas tem situações que nos deixam mais nervoso, outros não deixam, outros já deixam um pouco mais nervoso. E você? Você fica nervoso diante de situações difíceis? Aí continua: como se sentiria se pessoas lhe acusassem injustamente? Como você se sentiria se fosse acusado injustamente? Geralmente quando eu sou acusado de alguma coisa que eu sei que eu não fiz, muitas das vezes eu busco ficar tranquilo porque eu sei que eu não fiz. Então se eu não fiz, então eu não há o que temer. Ou se seu patrão demitisse você por falso testemunho, o que aconteceria se você fosse demitido por falso testemunho? Eu continuaria firme, né? Eu continuaria minha vida, e cedo ou mais tarde aquele patrão iria saber de fato quem estava com a verdade, né? Porque a mentira, como diz o ditado, a mentira tem a perna curta. Então eu saía de cabeça erguida e com a certeza de que a verdade um dia ia chegar e aquele patrão ia saber da injustiça que tinha cometido em relação a mim. Você conseguiria testemunhar de Jesus? Você conseguiria testemunhar de Jesus? É tudo que eu busco fazer todos os dias da minha vida, é testemunhar de Jesus. Eu pergunto a você: conseguiria testemunhar de Jesus? E a pergunta é possível testemunhar em momento difícil? É possível testemunhar em momento difícil? Sim. É difícil, mas é possível fazer isso, porque é o Espírito Santo de Deus que nos coloca na nossa boca as palavras que devem ser ditas. A gente vai ver isso daqui a pouco no contexto de Paulo, né? Paulo, ele fala ali diante de reis e governantes, porque o Espírito Santo de Deus está com ele. Da mesma forma, quando a gente vai para a história, nós temos ali Martinho Lutero, que discursou diante de reis e príncipes. Nós temos ali o John Hus, nós temos Jerônimo, pessoas que o Espírito Santo usou para falar em momento difícil. Então, eu tenho certeza que se passarmos por situações semelhantes, o Espírito Santo de Deus colocará na nossa boca aquilo que deveremos falar nessa ocasião. E aqui para refletir, diz que em 1994, né, eu tinha aí 7 anos, ia fazer 8 anos de idade, diz o seguinte: o Roberto Halley, pregador cristão, declarou em seu sermão, olha o que ele declarou: diante de momentos difíceis, precisamos saber o que é testemunhar e como fazê-lo. Diante de momentos difíceis, precisamos saber o que é testemunhar e como fazê-lo. Ou seja, é momento difícil, precisamos saber como testemunhar e precisamos fazer. Ou seja, mesmo diante da dificuldade, precisamos entender que Deus está no controle de tudo e que Ele é que rege as nações. Será que estou preparado para testemunhar em tempo difícil? É uma pergunta que eu devo fazer. Você também deve fazer. Será que nós estamos preparados para testemunhar em tempo difícil, diante da dificuldade que o mundo nos coloca, ou da dificuldade que teremos que enfrentar no decorrer da história da nossa vida?
Será que estamos dispostos a falar do amor de Deus quando tudo vai mal? Essa é uma questão para a gente refletir e buscar responder para nós mesmos. No contexto de Atos 26, destacamos 3 pontos. 3 pontos em Atos 26. Atos 26 fala ali de Paulo diante de Agripa, né? Paulo, olha, aqui no início, Paulo se defende diante do rei Agripa. Paulo conta a sua convenção, o testemunho de Paulo diante dos judeus e dos gentios, e assim vai. Ou seja, Paulo, ele testemunha, mesmo sendo perseguido, mesmo com risco de morte. No contexto de Atos 26, destacamos 3 pontos. Enfrentar momento difícil, saber o que dizer para dar um testemunho e apelar para que as pessoas aceitem a Cristo. Primeiro, enfrentar momento difícil. Muitas das vezes, para falar de Deus, tem que enfrentar momento difícil. Segundo, saber o que dizer para dar um testemunho. Saber o que dizer. E aí que eu falo, o Espírito Santo de Deus coloca na nossa mente aquilo que devemos falar. E último aqui, cadê? E apelar para que as pessoas aceitem a Jesus. Devemos testemunhar e apelar. Foi isso que Paulo fez. Diante do rei Agripa, ele conta seu testemunho de vida. Para que, e aí no final, ele apela. Continuando aqui, ó, considerando a quantidade de pessoas que estavam dispostas a matar Paulo, né, a todo custo, nós temos isso aí no capítulo 25, ali do verso 12 e 13, vou até ler aqui para você, verso 12 e 13 de 25 de Atos, deixa eu achar aqui, achei. Então Feto, tendo falado com o conselho, respondeu, já que apelou para César você irá. 13. Passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice, chegando a Cesareia, a fim de saudar Feto. Ou seja, todo esse povo aí, César, Feto, Agripa, todo esse povo aí, Berenice, queria a morte de Estevão. Aliás, desculpa, a morte de Paulo. Todos eles queriam ver Paulo morto, e mesmo diante disso, Paulo permanecia firme, testemunhando. Olha, considerando a quantidade de pessoas que estavam dispostas a matar o apóstolo Paulo a todo custo, e a gravidade das muitas acusações feitas contra ele diante dos governantes, a vida de Paulo estava por um fio. E aí nós temos a acusação dele no capítulo 24, né? Verso 1, diz, ó, 5 dias depois, o sumo sacerdote Anás foi a Cesareia com alguns anciões e com certo orador chamado Tertúlio, os quais apresentaram ao governador as suas acusações contra Paulo. Então foi uma comitiva ali, diante do governador, para acusar Paulo. E sabe que Ellen White menciona que Tertúlio, o advogado, acusou Paulo. Ela diz o seguinte, ó, Paulo foi acusado de crimes que, se fosse provado, teria resultado em sua condenação por autotraição contra o governo. Se toda essa acusação que Paulo sofreu ali, se fosse provada, ele seria tido como traidor do governo. E alta traição ao governo, diz Ellen White. E aqui ainda diz assim, Paulo era obediente a Deus. Paulo não estava disposto a obedecer aos homens que estavam com ali. Ele estava disposto a obedecer a Deus, acima de tudo. Paulo era obediente a Deus e sabia o que dizer e fazer. Paulo sabia o que dizer e fazer. Ele pregou sobre a salvação, anunciava pelos profetas e deveria apelar para que as pessoas se arrependessem e se convertessem e praticassem obra digna de arrependimento. Foi para isso que Paulo ele apela diante do rei Agripa, para que ele se arrependa dos seus pecados e venha para o Senhor. E aí a Agripa disse, por pouco tu não me converteste a me tornar um cristão. Né? E aqui na parte do abrindo o coração, diz qual foi o apelo mais impactante que você se lembra. Né? Qual foi o apelo mais impactante de que você se lembra. E aí existe 2 lados, né? Um que a gente é apelado e um que a gente apela. Se para mim o apelo mais impactante foi quando me convidaram, o apelo que eu ouvi, além do Caleb,
pregando em setembro de 2001, quando ele pregava na Igreja Central de Matões, e aí ele apela para que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu, naquele dia, com 14 anos de idade, tomo a decisão de seguir a Jesus. E eu lembro como se fosse hoje. Para mim foi um apelo mais impactante, que de fato fez a diferença do antes e o depois na minha vida. Esse para mim foi o apelo mais impactante que eu já fiz na minha vida. Aliás, que eu já recebi. E o apelo mais impactante que eu já fiz na minha vida foi quando eu dei estudo com meu irmão, Samuel. E eu apelei para que ele batizasse. E ele aceitou o batismo e foi batizado. Embora, infelizmente, alguns anos depois, ele sai da igreja. Mas para mim, um apelo dos que eu fiz, esse foi um dos mais importantes na minha vida. E dos que eu recebi, o apelo mais importante foi quando eu recebi o convite para aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu posso perguntar para você também qual foi o apelo mais impactante que você já recebeu e qual foi o apelo mais impactante que você já fez como evangelista. Segunda questão é quais são os obstáculos para fazer um apelo a fim de que as pessoas aceitem o batismo. Acho que o maior obstáculo muitas das vezes, nós como pregadores, nós como evangelista, obreiro, discípulo que damos estudo bíblico, muitas vezes não deixamos claro para as pessoas aquilo que de fato elas estão aceitando e aquilo de fato que elas estão rejeitando ao aceitar Jesus. Devemos deixar isso de maneira clara em cada lição, em cada estudo, e apelar em cada lição e em cada estudo, fazer um apelo. Porque se a pessoa aceita a Bíblia como regra de prática e fé na sua vida, se ela entende e aceita que realmente existe o mal, que ele surgiu ali, tudo mal, e que ela aceita também o plano da salvação, que ela aceita a voz de Jesus, e assim vai, até chegar à lição de número 18, ou 20, ou 21, conforme o estudo que você está dando. Mas aí quando você apela para ela aceitar Jesus através do santo batismo, ela vai aceitar. Por quê? Porque você foi acostumando o seu coração, o coração dela, a tomar essas decisões a cada lição. Então meu apelo para você é que cada lição que você dá, você apele para que na última lição ela já esteja acostumada a aceitar e aí aceite também. Para mim, o maior obstáculo é exatamente, para mim eu vejo assim que a maior dificuldade é exatamente termos essa rotina, né, de sempre buscar fazer apelo em todas as lições. Última questão, estamos dispostos a nos arriscar por uma oportunidade para falar de Jesus? Será que estamos dispostos a nos arriscar para falar de Jesus? Sabe, eu sempre falo que não apelar ou não falar de Jesus é perigoso. É muito mais perigoso não falar de Jesus do que falar de Jesus. Por quê? Porque quando eu não falo de Jesus, corre o de eu me perder e pessoas se perder por minha causa. E quando eu falo de Jesus, o máximo que eu vou sofrer é algumas coisas neste mundo, mas eu terei a vida eterna em Cristo Jesus. Eu ajudarei as pessoas a encontrar esse Jesus e ser salvo. Então assim, eu preciso ver esse lado, entendeu? Que se eu não apelar, se eu não estudar, se eu não buscar levar a pessoa a Jesus, ela pode se perder para sempre e eu também posso me perder para sempre. Então assim, é uma questão de vida e morte, como eu tenho falado em relação ali esses últimos dias que a gente tem falado sobre essa questão de estudar a Bíblia, de apelar, de dar estudo bíblico, essas coisas. É uma questão de vida e morte. Então, por exemplo, apelar aos corações das pessoas para aceitem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aqui na parte, trabalhando junto, diz assim, escreva o nome de alguém a quem você gostaria de oferecer um estudo bíblico. Ore e trabalhe por essa pessoa. Convide para uma refeição em sua casa e comece a estudar a Bíblia junto. Que alegria será apelar no fim de cada estudo e que a alegria será apelar no fim de cada estudo na palavra de Deus. Ou seja, o meu apelo para você é que você encontre essa pessoa, coloque o nome dela ali, faça uma amizade com essa pessoa, se você já é amigo, convide ela para ir na sua casa e comece a dar um estudo bíblico. E apele em cada lição, em cada estudo, e se você precisar, a gente está disposto ali a auxiliar, a ajudar nessa caminhada de dar estudo bíblico. É só deixar aí nos comentários,
entrar em contato conosco através do nosso grupo do WhatsApp. O fato é que estamos dispostos a lhe ajudar para que você seja um ganhador de algo. Alguém que vai conduzir alguém aos pés de Cristo ainda este ano. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então, o meu apelo para você é que você apele aos corações ao dar o estudo bíblico. Então, pergunta, está você disposto a apelar aos corações? Se sim, você coloca, estou disposto a apelar aos corações das pessoas. Eu vou apelar, estarei disposto a apelar aos corações, e o importante é que você apele, que você convide as pessoas para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Estamos chegando ao final da nossa série ali de estudos, né, desse trimestre, que tem como tema ali a nossa série desse trimestre foi Alcançando Amigos para Jesus. Que de fato isso seja uma realidade na sua vida, no seu pequeno grupo, que você alcance amigos para Jesus. Se seu pequeno grupo já batizou alguém, coloque aqui, ó, esse ano já batizamos tantas pessoas, esse ano já houve um batismo, nesse ano já aconteceu isso. Me diga o que está acontecendo no seu pequeno grupo e qual a importância do canal PG Espaço Esperança, qual a importância do PG Espaço Esperança para o seu pequeno grupo, para a sua vida, como nós temos lhe ajudado e como nós também podemos melhorar nessa caminhada juntos rumo a Canaã Celestial. A próxima semana, a lição de número 12, o tema é a igreja como um centro de preparo, né? A igreja como um centro de preparo, a gente já creu para a voz de Jesus, um centro de preparo para que possamos melhor dar estudo bíblico, um centro de preparo para a salvação do nosso semelhante. Agora eu convido você para juntos orarmos no nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Que seu Santo Espírito esteja na vida e no coração de cada pessoa que tem nos assistido, cada pessoa que tem inscrito nesse canal, cada pessoa que tem compartilhado nesse canal, cada pessoa que tem está disposto, a partir de agora, a apelar o coração das pessoas através do estudo bíblico. Cada lição, cada estudo, um apelo. E que possamos ver pessoas sendo batizadas, que possamos ver pessoas sendo salvas, que é para isso que o pequeno grupo existe, para a salvação do seu semelhante. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos por amor de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado. Fique com Deus. Eu aguardo você no próximo programa. Tchau, tchau. E até a próxima.